Pois é, Tiago, como a gente mostrou aqui ontem, nesse decreto foi publicado lá pela Prefeitura de Caldas Novas e autoriza aí a reabertura do turismo na cidade. Mas aí vem justamente esse estudo feito pela UFG. Nós, inclusive, conversamos com o professor José Alexandre Felizola Diniz, que é o responsável por essa pesquisa. Ele disse que esse estudo foi realizado nas últimas 2 semanas lá em Caldas Novas e apresenta aí uma projeção no risco de contaminação por Covid-19 por causa da reabertura do turismo. Esse estudo, inclusive, foi repassado ao COI, que é o Comitê de Operações Estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde. E o COI recomendou que não haja essa reabertura do turismo no município, justamente aí por esse risco, nesse aumento nos casos de Covid-19. O que o professor responsável pela pesquisa explicou para a gente é o seguinte, que é o risco desses turistas que vão para Caldas Novas possam levar o vírus para a cidade e que também possam ter contato com o vírus lá no município e levar essa contaminação para os municípios deles, né, de onde eles moram. Então, há esse risco aí, caso essa reabertura aconteça. Esse decreto publicado ontem autoriza a reabertura a partir do dia 1º de julho de hotéis, pousadas e pensões. Nesse primeiro momento, inclusive, os hotéis que têm ali um clube aquático, um parquezinho ali com piscinas e tobogãs. Agora, a partir do dia 10 de julho, já vai poder voltar a funcionar os clubes aquáticos mesmo, né, de maior dimensão, propriamente ditos, e também os parques. Isso a partir do dia 10 de julho. Situação também bem parecida de Rio Quente, que lá um resort já anunciou o retorno para o dia 9 de julho. Lá o município também está preparando um decreto aí para essa reabertura. Claro, no caso de Caldas Novas, essa reabertura vai obedecer a uma série de regras. Uso de máscara, álcool gel, distanciamento entre os funcionários, entre as pessoas, e também há uma recomendação, que essa reabertura será com 50% da capacidade, ou seja, metade do limite total de pessoas aí vão poder ficar nesses espaços. Também há um cuidado todo especial nas praças de alimentações, que é justamente onde, né, há sempre essa aglomeração de pessoas ali na hora do almoço e das demais refeições. Então, há essa preocupação, claro, a gente vai continuar acompanhando agora para saber os desdobramentos dessa situação de Caldas Novas e também Rio Quente, né, já que as cidades são ali muito perto. Mas a recomendação, segundo o COI, que é esse comitê, é de não reabertura, justamente por causa desse risco aí com esses turistas chegando na cidade. Outra informação também que a gente apurou lá ontem é que o aeroporto não vai voltar por enquanto. A partir de 1º de julho volta o turismo, mas apenas ônibus de excursões aí e de turistas. O aeroporto só vai reabrir justamente se houver esse aumento da demanda por passagens lá para Caldas Novas. Situação que a gente vai continuar acompanhando aqui, Tiago. Falando em reabrir ou não, daqui a pouquinho então a gente atualiza para o pessoal de casa os números da Covid-19 no estado. Os números não são nada animadores. Emerson, já quero agradecer a sua participação. Obrigado. Os bombeiros de Bom Jesus, no sul do estado, continuam as buscas por um jovem de 22 anos que desapareceu no Rio Meia Ponte. O caso aconteceu na última terça-feira. Testemunhas disseram que a vítima desapareceu depois que a embarcação em que ela estava afundou próximo à empresa de dragagem. O barco foi encontrado, mas o jovem continua desaparecido. Mergulhadores interromperam as buscas ontem no começo da noite e já reiniciaram hoje cedo. Claro, a gente segue acompanhando essa história toda. E a Polícia Militar de Caldas Novas prendeu 2 suspeitos de tráfico de drogas. Depois de denúncias, os policiais foram até uma casa no setor Itaguaí 1 e encontraram 1 quilo de cocaína. Uma pessoa foi presa. Próximo dali, uma outra residência, a polícia encontrou porções de maconha, uma balança de precisão e munições. O morador da casa também foi preso. Os 2 suspeitos foram levados para a delegacia de Caldas Novas. Em Rio Verde, o pátio da Polícia Militar está cheio de motos e carros que aguardam seus donos. Alguns apreendidos por conta de multas e infrações. Outros foram furtados ou roubados e recuperados. Os detalhes na reportagem. Rio Verde tem uma frota de mais de 146 mil veículos, segundo o Detran. No último mês, casos de furto e roubo diminuíram 42% e 58%. Ainda assim, algumas ocorrências foram registradas. Nos casos onde os veículos são recuperados, na maioria das vezes os donos recebem seus bens de volta. Mas alguns desses veículos acabam indo parar no batalhão da Polícia Militar. Aqui no pátio da Polícia Militar tem mais de 1000 motos.
Pelo menos 200 delas foram furtadas ou roubadas e recuperadas. E agora só estão aguardando o proprietário vir fazer a retirada. O problema é que se elas ficarem aqui por mais de 60 dias, corre o risco de não ter mais como recuperar. Caso o proprietário não nos procure nesse prazo, geralmente o veículo de furto e roubo a gente até estende um pouco maior, mas geralmente é 60 dias. Esses veículos também a gente solicita ao delegado para saber se tem algum interesse no inquérito da apreensão desse veículo. E aí também a gente informa o Detran que poderá pegar esses veículos, aí não vai leiloar, ele vai ser destruído, vai virar sucata, metal. A Polícia Militar de Rio Verde divulgou uma lista nas redes sociais com mais de 200 motos que estão paradas no pátio, esperando seus proprietários. Para retirar, é só ir até a delegacia e dar baixa no registro de furto e roubo. Com o documento na mão, é só apresentar no batalhão e levar o veículo para casa. É tudo de graça. O que não pode é perder o prazo. Você viu o Arildo dizendo aí, se passar de 60 dias você pode não conseguir mais recuperar. Então, por isso, para mais informações, é só entrar em contato ou ir pessoalmente no batalhão da Polícia Militar em Rio Verde. O endereço, Avenida Presidente Vargas, sem número, próximo à BR-060, na saída para Jataí. Deixa eu continuar então agora atualizando, na verdade, os dados da Covid-19 em todo o estado. A gente então vai ao vivo, não é ao vivo não? A gente está mudando aqui agora então, vamos falar de Rio Verde, sobre os números da Covid-19. A gente sabe que lá tem mortes e a situação está feia, como eu estava dizendo para você. Os números do estado não param de subir, a gente vai atualizando vocês no jornal inteiro. Inclusive, eu quero até ver se eu consigo passar para vocês aqui agora os dados no estado inteiro, confirmados 13.102 casos, suspeitos 39.202. Agora sim, olha, adrenalina pura fazer jornal ao vivo, você de casa deve entender bem. Por isso, eu vou chamar então o Arildo Palermo, que está ao vivo em Rio Verde, e atualiza a gente então sobre os números da Covid-19 aí na cidade. Ei, Arildo, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Os números seguem preocupantes por aqui. Mais 3 mortes foram registradas no último boletim divulgado pela Prefeitura. O número agora chega a 15. Essas 3 últimas mortes são de um homem de 46 anos que morreu na segunda-feira. As outras 2 são de uma mulher de 78 anos que morreu no dia 13 desse mês e uma jovem de 19 anos que morreu ontem. Os números agora atualizados em Rio Verde são 3.813 casos confirmados de coronavírus e 4.111 ainda tidos como suspeitos. O aumento desse número, Tiago, está muito relacionado com a testagem em massa realizada por pelo menos 7 grandes empresas aqui na cidade, em todos os seus funcionários. Agora, uma situação que preocupa, Tiago, é a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Na rede privada, a taxa chegou a 100%, não tem mais leitos disponíveis. Na rede pública, a taxa é de pouco mais de 30% nesse momento. A Prefeitura de Rio Verde anunciou a contratação de 80 novos profissionais de saúde, enfermeiros ou técnicos em enfermagem. É a contratação imediata. Quem tiver interesse é só preencher um formulário no site da Prefeitura e já começar a trabalhar e reforçar o sistema de saúde nesse combate à pandemia. Nós vamos seguir acompanhando as atualizações, Tiago, e trazendo aí na programação. É com você no estúdio. Qualquer novidade, só chamar a gente, Arildo Palermo, ao vivo de Rio Verde. Obrigado por sua participação. Em Jaraguá, na região do Vale de São Patrício, um casal foi preso preventivamente suspeito de abusar da própria filha, uma menina de 10 anos de idade. Em depoimento, o pai confessou à polícia que estuprava a filha desde quando ela tinha 5 anos. O motivo? Ciúmes da esposa. No interrogatório do pai, de forma fria e de forma impressionante, ele narra em detalhes os estupros e motiva todas essas condutas hediondas por ciúmes da esposa. Ele acreditava que a esposa estava o traindo, então ele praticava os estupros contra a filha como forma de se vingar da esposa. A polícia descobriu os abusos depois que o homem foi preso por violência doméstica. Informações que chegaram pela PM ajudaram a revelar o crime contra a criança. A menina de 10 anos confirmou que era estuprada pelo pai desde mais nova, o que ficou comprovado nos exames periciais. O homem está preso e vai responder ao crime junto com a esposa, que também foi para a cadeia. Segundo o delegado, a mulher era cúmplice, sabia dos abusos contra a filha e nunca denunciou.
A esposa, por outro lado, narrou que realmente tomou conhecimento de alguns casos de estupros contra a própria filha, porém se disse ameaçada e com receio do autor fazer um mal maior à família, resolveu ficar em silêncio. A investigação foi conduzida pela delegacia de Jaraguá, onde a família mora. Agora, os policiais estão apurando se os filhos mais novos do casal também sofreram algum tipo de abuso. O marido com ciúme da esposa, a filha paga o pato, não sei se vocês entenderam, e a menina tem 10 anos, foi estuprada dentro de casa, um ambiente onde ela deveria ter sido protegida, mas aconteceu exatamente o contrário. O casal vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e o delegado também vai pedir a conversão da prisão temporária em preventiva. Um assaltante morreu em confronto com a polícia ontem à noite em Porangatu. Quem chega agora com esse destaque é o xará Tiago Costa. Conta aí, Tiago, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para todo mundo. Olha, é isso mesmo. Esse assaltante teria vindo de Séries aqui para Porangatu cometer, então, esses crimes. Para falar, então, sobre essa ocorrência, nós vamos conversar agora com o comandante regional da Polícia Militar daqui de Porangatu, Tenente Coronel Sérgio Inácio de Araújo. Coronel, conta pra gente como que foi essa ocorrência, foi depois de uma denúncia, como que foi? Bem, boa tarde. Ontem, no final da tarde, por volta das 18 horas, a nossa central de operações recebeu uma ligação de uma pessoa que havia sido vítima em seu comércio de um roubo. As viaturas deslocaram para o local e logo em seguida houve uma sequência de mais 3 roubos na cidade. Como o policiamento aqui é dinamizado e nós preocupamos demais com essas ocorrências com o uso de arma de fogo, deslocamos para as saídas da cidade, pois sabíamos que há muito tempo não tem esse tipo de ocorrência na cidade, sabíamos que provavelmente não seria um criminoso aqui da cidade. Diante das características do veículo e do cidadão que havia praticado os crimes, deslocamos para a rodovia e lá conseguimos constatar o veículo deixando a cidade. Foi acompanhado pelas viaturas e num determinado altura da BR-153, ele abandonou o veículo, adentrou em uma mata, onde os policiais foram atrás, houve o confronto, o elemento foi baleado, foi trazido para o hospital com vida, onde veio a óbito. Tá certo. Obrigado pela sua participação, Coronel. Obrigado. Olha, Tiago, as vítimas foram 3 comércios, então, que foram roubados e também uma pessoa que estava andando na rua que teve o celular roubado por esse homem que acabou morto nessa operação da Polícia Militar aqui de Porangatu. Essas vítimas procuraram a delegacia depois, então, dessa ocorrência, reconheceram o suspeito, também a arma utilizada no crime e recuperaram, então, esses objetos. Então é o trabalho da Polícia Militar que a gente está mostrando hoje para o estado inteiro, que foi muito rápido, justamente depois dessa denúncia que teve, então, desse homem que estaria cometendo roubos aqui no município de Porangatu. Obrigado por sua participação, agradeço ao seu entrevistado, Tiago. E a ousadia não tem fim, né? Olha só esse caso que a gente vai te mostrar agora, que vem lá de Tumbiara, no sul do estado. Câmeras de segurança flagraram um momento que uma bicicleta foi furtada. O crime aconteceu ontem à tarde na Avenida Itarumã, em Itumbiara. Dá para ver aí no alto da imagem quando o homem disfarça, agacha e finge amarrar o cadarço. Em seguida, na maior tranquilidade, pega a bicicleta e foge. Vê se pode isso. O dono da bicicleta disse que estava cortando o cabelo e deixou a bicicleta ao lado de fora da barbearia. A vítima fez o boletim de ocorrência ontem mesmo, mas até agora não conseguiu recuperar a bicicleta. A gente, claro, vai ficar torcendo aí. Vamos, inclusive, mostrar mais essas imagens, porque imagina só, não pode nem cortar o cabelo tranquilo, tem a bicicleta aí furtada. De repente, se você aí de Itumbiara percebeu uma bicicleta aí na rua, só avisar aí, de repente, ir na barbearia aí perto, você conhece essa rua, avisar ao barbeiro que encontrou essa bicicleta. Um absurdo realmente. Aí, agora com a pandemia, muita gente perdeu o emprego, mas não perdeu a esperança de encontrar uma nova oportunidade. Em Lusiânia, por exemplo, tem empresa com mais de 70 vagas disponíveis. O João Paulo perdeu o emprego em novembro do ano passado e até hoje ele procura um novo trabalho. Mas com a chegada da pandemia, se recolocar no mercado ficou mais difícil. Conheço um amigo que trabalhou na empresa durante 10 anos
né, de serviços gerais e foi demitido agora, por causa da pandemia. Entendeu? A gente olha, a pessoa antiga da empresa sendo mandada embora e a gente que nem está empregado, como é que vai ser? O João Paulo veio até o Cine, em Lusiânia, para uma entrevista de emprego. Ele ficou sabendo através de um amigo que uma empresa estava contratando. Rapidamente mandou o currículo e no dia seguinte foi chamado para o processo seletivo. Falaram que eu tinha sido contemplado para me fazer a entrevista. Então eu fui correndo fazer um currículo e aqui estou, né? Graças a Deus, já fiz a entrevista, agora é esperar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 1 milhão de brasileiros perderam o emprego no mês de maio devido à pandemia. Mas se por um lado tem demissões, por outro lado tem empresa fazendo contratações de profissionais, até mesmo sem exigir experiência. Na região do entorno, por exemplo, uma empresa terceirizada está fazendo a contratação de mais de 70 pessoas para a vaga de auxiliar de produção. Essas contratações estão sendo feitas para uma empresa que está em período de safra. Estamos contratando aí 76 pessoas temporárias para auxiliar de produção. De acordo com o diretor do Cine, mesmo nesse período de pandemia, as vagas de emprego estão aparecendo. Toda semana nós temos vaga, inclusive agora nós temos vagas abertas para costureira, nós temos vagas abertas aí para 50 vendedores. Então, assim, toda semana nós orientamos que os desempregados da nossa cidade dá uma ligadinha, acompanhem nas redes sociais. E à medida que vai surgindo essas vagas, nós já fazemos ali a pré-seleção e já encaminhamos para as empresas. O Daniel também está em busca de um novo emprego. Ele participou de um processo seletivo e acredita que mesmo nesse momento de pandemia vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Nesse período a gente assusta, né? 70 vagas assim, disponíveis para trabalho, ainda mais a gente que está desempregado, tem família, né? Tem filhos pequenos. É uma oportunidade boa, né? Oportunidade tanto. Vamos lá para Anápolis agora conversar com o Bruno Mendes, porque em um mês os casos de Covid na cidade cresceram 418%. Número altíssimo, hein, Bruno? Boa tarde para você. É sim, Tiago, a velocidade desse aumento impressiona. Boa tarde a você, a todo mundo que nos assiste. Ontem, na última atualização, às 6 da tarde, eram 558 casos aqui em Anápolis, 24 a mais do que o que foi registrado no dia anterior. E como a gente fala da velocidade, um comparativo dá conta disso, viu? No dia 16 de maio, ou seja, 16 do mês passado, eram 103 casos na cidade. Agora, já no dia 16 desse mês, já passava de 500, ou seja, um aumento aí de mais de 400%. E nesse momento, Tiago, a preocupação é em relação às indústrias, porque uma segunda indústria farmacêutica no DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, confirmou que um dos funcionários foi diagnosticado com a Covid-19. Em nota, a Geolab informou que o trabalhador está afastado já há uma semana e que o resultado positivo saiu no domingo passado. A empresa disse também que todos os colegas desse trabalhador, que tinham um contato mais próximo com ele, também foram afastados das atividades. A vigilância epidemiológica aqui de Anápolis diz que não existe um plano de testagem em massa nas indústrias, que cada empresa tem um plano de testagem própria. A gerente do setor reforça a necessidade do isolamento, até porque na maioria dos casos, a Covid-19 ela chega na empresa, ela vem de fora e entra na empresa, atingindo aí um número grande de funcionários. Vamos assistir um trecho do que a gerente explicou. Porque muitas vezes a transmissão não acontece necessariamente dentro da empresa. Né? Tem pessoas que podem estar dentro da empresa adequadamente conduzidas, que não se contaminarão dentro da empresa, ela vai se contaminar no núcleo familiar, por exemplo. E olha só, Tiago, a gente lembra que no início da semana a gente noticiou aqui que uma indústria farmacêutica confirmou que mais de 100 funcionários, 113 no total, foram infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia até agora. 600 testes tinham sido realizados nessa indústria farmacêutica. E aí vem a pergunta, o que está sendo feito no momento diante desse aumento de casos? Olha, aqui em Anápolis a prefeitura adotou a matriz de risco e, por enquanto, apesar desse avanço no número de casos, o risco aqui é considerado baixo. Por quê? Porque a taxa de ocupação de leitos permanece controlada, segundo o que a prefeitura diz. De um total de 33 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, nesse momento 5 estão ocupados.
E a gente mostrou também que a Prefeitura recebeu no início da semana 12 novos respiradores para ampliar esse número de leitos e manter essa matriz em risco baixo, para que assim o comércio continue funcionando. Tiago? Está dizendo aí do risco considerado baixo, mas não dá para brincar realmente. Sair de casa, coloque máscara, sempre lavando a mão com álcool gel, água e sabão. Não dá para brincar realmente. Brunão, abraço para você. Aquela hora que eu gosto demais, chamar a sua participação aí. Sua mensagem já está aqui no meu tablet? Não? Corre lá, se adianta, manda mensagem para a gente. 98545-5555. Chegou uma mensagem aqui super querida do Juliano de Jataí, diz que não perde o Jornal Anhanguera, assiste a gente desde a estreia, a gente, claro, fica muito feliz. Abraço para você. E eu quero também mandar um abraço para um telespectador super especial lá de Rio Verde, é o Leandro Félix. Ele participa do jornal, manda a sugestão de pauta, não perde só uma edição. Meu querido, aquele abraço para você, obrigado por sempre nos colocar para cima aqui no Jornal Anhanguera. Obrigado, viu? Tem mais participação, o Antônio Carlos de Águas Lindas diz que o jornal tá um show. Obrigado. A Adria do bairro Filósofo em Anápolis, manda um abraço, Tiago. Abraço para você. A Deise de Ipameri, um abraço carinhoso para a sua equipe e para você, Tiago, uma equipe gigante aí espalhada no interior inteiro, ajudando a gente, claro, a fazer o Jornal Anhanguera. Tiago, manda um abraço para nós de Cristalina, estamos aqui curtindo o friozinho e assistindo um jornal. O Valmir de Cristalina mandou essa mensagem para a gente, um abraço para o senhor. Jadir Carvalho de Rio Verde, manda um abraço, Tiago. Tá aí o abraço, Valdir, obrigado por assistir a gente. A Carol de Goiatuba, manda um alô para nós, Tiago. Aquele alô para vocês de Goiatuba, obrigado pela participação de todo mundo. Anota aí o nosso número, você já tem, né? E manda pra gente a sua mensagem. Olha... Rodou a vinheta, claro, você já sabe, tem mais participação do telespectador. Ontem a gente pediu fotos de IPs que estão bonitos nessa época e a Beatriz tirou uma foto para aproveitar o cenário maravilhoso criado pelo IP. Olha lá a foto. A foto foi feita na Avenida Comercial em Anápolis, na quadra do Postinho de Saúde. A Beatriz disse que é moradora de Anápolis e que fica encantada com as belezas. Claro, não tem como não ficar, né? Essas belezas naturais da cidade. E um beijo para a mamãe Rayane. Tem mais participação. Agora da Thelma, que estava na fazenda dos pais e tirou essa foto para compartilhar com a gente. O registro foi feito na zona rural de Rio Verde. Olha lá a cara dela. O IP Florido deixou a fazenda ainda mais bonita. A Thelma aproveita para mandar um abraço para os pais, a Alberone e a Divina. E agora tem a participação do Flávio Diniz. Mais uma foto linda desse IP na zona rural de Caldas Novas. Olha só o colorido dessa foto. O Flávio arrasou demais. Obrigado por nos ajudar a mostrar as belezas de todo o nosso interior, do interiorzão do estado. Inclusive, você quem nos ajuda, viu algo diferente, quer mostrar aqui no Jornal Anhanguera? Tira foto, comenta com a gente aqui pelo aquele número que você já sabe. Hora de mais um intervalinho bem rápido, 12h54. E a seguir eu te conto que os bombeiros fazem buscas por 3 pessoas que estariam ilhadas no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul do estado. O Emerson Ferreira está ao vivo mais uma vez para dar os detalhes para a gente. E quem chama o intervalo agora é o Arthur. Ele tem 5 anos e é de Itumbiara. Arthur, eu moro em Itumbiara e o Jornal de Anhanguera volta já. Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera, 12h57. Agora eu te conto que a Polícia Civil inaugurou agora há pouco em Lusiânia um prédio que deve abrigar as delegacias especializadas na cidade. Assunto para a Camila Castro, que está lá no local e tem os detalhes para a gente. Ei, Camila, boa tarde para você. Doutor, atenção.
Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Pois é, Tiago, uma ótima notícia aqui para os moradores de Lusiânia. Esse prédio novo fica no centro da cidade e vai abrigar 6 especialidades da Polícia Civil. Quem vai falar para a gente aí um pouco mais sobre essa novidade é o delegado regional, Rafael Abrão. Delegado, muito obrigada por participar aqui do Jornal Anhanguera, primeira edição. Delegado, começa falando então pra gente o objetivo então de juntar todas essas especialidades num só prédio. Boa tarde, Camila, boa tarde a todos. Hoje a Polícia Civil entrega para a população de Lusiânia esse novo complexo, né, das delegacias especializadas aqui da Polícia Civil. Então a gente resolveu agrupar todos os grupos especializados da Polícia Civil aqui no centro de Lusiânia, para facilitar o acesso à população e aproximar mais, né, a Polícia Civil da população, registro de ocorrência, recebimento de denúncias. Então, é um prédio que veio agregar tanto para a população como para a Polícia Civil. Como você falou, realmente vai facilitar mesmo, né, a vida da população, que antes tinha dificuldade até mesmo para achar alguns endereços de algumas especializadas. Agora, com esse novo projeto, acabou isso, né? Ficou bem mais fácil mesmo. Exatamente. É uma delegacia mais acessível e concentrada em todas as especialidades. Então, violência doméstica, crimes contra criança e adolescente, atos infracionais, tráfico de drogas, homicídios, crimes patrimoniais, todos esses crimes serão tratados aqui nesse complexo, investigado pela Polícia Civil. Agora, delegado, é importante a gente falar também que o prédio ele foi inaugurado hoje pela manhã, mas ele ainda não está funcionando. Tem previsão de quando que esses trabalhos devem começar a funcionar aqui já no centro da cidade? Isso, hoje nós fizemos a solenidade de entrega das estruturas, né? A gente ainda está no processo de mudança e a expectativa é para que daqui 15 dias já está em pleno funcionamento. Tá certo, então, delegado, muito obrigada pela sua participação e boa sorte aí para a Polícia Civil nesse novo projeto agora aqui no centro de Lusiânia, viu? Tiago, tá aí então uma boa notícia, né? Volto com você. Boa notícia, manda um abraço aí, minha querida, para o pessoal da sua cidade, abração para você também. Até mais. Olha, lá em Jataí, o pessoal está fazendo o seguinte, está reunindo cesta nesse período difícil da pandemia, entregando para pessoas carentes. São torcedores de um time de futebol da cidade. Veja aí. Para fazer a entrega dos alimentos, o time se preparou. Todo mundo uniformizado, é claro. A campanha de arrecadação foi organizada pelos torcedores, que contaram com uma ajuda de peso, viu? Ex-jogadores do Palmeiras também entraram nessa corrente solidária. Fala, pessoal de Jataí, aqui é o Praz. Queria convidar vocês a participar aí da campanha para arrecadação de cestas básicas para as famílias vulneráveis aí nesse momento de pandemia do Covid, né? Alô, torcida palmeirense de Jataí, aqui quem tá falando é o Wendel, ex-volante lateral do Palmeiras. Ajude em forma de solidariedade, é muito mais do que futebol, é ajuda ao próximo. Vamos, nesse momento tão complicado, ajudar famílias que nesse momento passam por necessidades. Ao todo foram arrecadados mais de 400 quilos de alimentos, que foram entregues na Secretaria de Desenvolvimento Social de Jataí. A secretaria tem um cadastro das famílias carentes do município e vai fazer a distribuição das cestas básicas. Que boa ação, que história bonita. Olha aí, para evitar aglomerações nesse período de pandemia, muita gente tem preferido comprar em mercados pequenos, os mercadinhos de bairro, sabe? E uma pesquisa do Procon mostra que alguns produtos, como os da cesta básica, podem sair mais